paciente com zumbido apresentar ansiedade ou depressão? Afinal, é a ansiedade que leva ao zumbido ou o zumbido que leva à ansiedade? Olá, eu sou Adriana Silveira, eu sou diretora do Corpo Clínico do Nooba e vocês estão no Pode Ouvir, podcast de ouvido, nariz e garganta. E aqui comigo, doutora Fernanda Carneiro, uma das especialistas do nosso time, e ela tem como carro-chefe o ouvido, a otologia, que é a especialidade que cuida das doenças do ouvido. Então, Fernanda, muito prazer te receber aqui e a gente poder bater um papo sobre zumbido. Afinal, nós estamos no Novembro Laranja, que é uma campanha que foi criada com o objetivo de divulgar, né, cada vez mais o zumbido. Fala um pouquinho disso, o que é essa campanha, como que ela surgiu. Bom dia a todos, bom dia Adriana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você. Realmente, como você falou, o Novembro Laranja, ele na verdade comemora, é um mês da campanha nacional de alerta ao zumbido, não só ao zumbido, mas ao zumbido, à misofonia e à hiperacusia. E foi criado justamente com esse intuito, de trazer à população uma informação, uma consciência de algo que é tão comum, tão frequente, mas que é pouco investigado, não é adequadamente tratado, né? Alertando a essa população mesmo dos inúmeros transtornos que estão relacionados a esses problemas, né? Da percepção auditiva, tanto como as causas, como também as consequências, né? Os transtornos que rodeiam esses problemas. Esse tema, zumbido, ele vem como um tema super importante no sentido de não de amedrontar pessoas, né, mas assim de trazer para elas a consciência de que se existe esse sintoma, é sinal de que alguma coisa, né, não está acontecendo muito bem ali no sistema auditivo ou em algum outro órgão, né, fora, à distância, no nosso corpo, e vem como um alerta, um chamado para que o paciente possa investigar mais, né, a sua saúde. Você poderia explicar para nós, assim, porque as pessoas perguntam muito, né, afinal, o que é o zumbido, o que é a misofonia, o que é a hiperacusia, porque são sintomas que estão relacionados entre si, mas que na verdade são coisas bem diferentes. Explica pra gente um pouquinho, Fernanda. Bem, o zumbido, ele é o mais comum desses transtornos, né? Ele é a percepção de um som dentro do ouvido que não tem uma captação, não existe uma fonte externa, né? Então, esse som ele é gerado pelo próprio ouvido do paciente. É um sintoma, como você falou anteriormente, né? O zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma. E como todo sintoma, ele tem que ser adequadamente investigado, né? Ele é muito comum na população. A estimativa é que gira em torno, na população brasileira, em torno de 25 a 40 milhões de brasileiros têm esse problema. Em todas as faixas etárias, né? De crianças a idosos. Então ele precisa ser realmente bem investigado e cada faixa vai ter os problemas que mais atingem, né? As diversas causas podem estar envolvidas nesse processo. Podem ter fatores da orelha em si, a presença de cera, algumas lesões na orelha, né, no ouvido. Mas a principal realmente é a perda auditiva. Não é a única, é a principal e tem que sempre isso ser bem avaliado e até excluído, né? Mas podem ter alterações metabólicas do açúcar, de hormônios, alterações neurológicas, né? Uso de medicações, então envolve diversas causas. E o diagnóstico, ele permite justamente isso, direcionar para um tratamento adequado, né? Para que o que está gerando aquele zumbido, ele seja adequadamente controlado, para que o paciente tenha uma melhor evolução assim, no seu quadro, né? A hiperacusia, por sua vez, ela é, na verdade, uma hipersensibilidade, né? A pessoa que possui hiperacusia, ela tem uma tolerância reduzida a ruídos cotidianos do ambiente, mesmo em baixa ou moderada intensidade. Então, na verdade, o volume de televisão, o volume de música, o volume de alguns eletrodomésticos, até mesmo uma geladeira ligada, isso gera um grande incômodo na pessoa que tem a hiperacusia.
A gente tende a pensar que quem tem hiperacusia, na verdade, escuta demais. Não é bem essa a questão. A hiperacusia, na verdade, a pessoa ela tem uma audição normal. O que acontece é que o limiar de desconforto dela vai ser mais baixo. Então, sons que não incomodam a maioria das pessoas vai gerar um grande transtorno emocional mesmo a quem possui e, consequentemente, vai gerando um certo isolamento, evitando determinadas situações que gerem esse transtorno, né? E, da mesma forma, pode ser bem tratada quando bem conduzida e avaliada. O estresse do dia a dia propiciada por essa loucura do mundo moderno, você acha que pode potencializar essa hiperacusia nesses pacientes? Com certeza pode. O estilo de vida gera uma certa ansiedade, né? E tudo isso leva a um nível de percepção do meio ambiente, né, já com uma forma um pouco mais intensa, né, e a gente acaba ficando mais incomodado com o meio ambiente. Então, quando a gente está mais tranquilo, mais relaxado, a gente consegue tolerar mais esses sons naturalmente. Eu falo de todos nós, não apenas quem possui a hiperacusia, né? Todos nós, quando a gente está um pouco mais estressado, quando não dorme bem, quando diversas situações da nossa vida não estão ali correndo de forma adequada, TPM, a gente, TPM, né? Aí a gente fica mais intolerante realmente a determinadas situações. E quem tem esse problema, né, a hiperacusia, que já tem uma tolerância reduzida a esses volumes, né, de sons comuns e até baixos, acabam sofrendo mais, né? Então, sim, o estilo de vida, isso vai realmente influenciar negativamente ou positivamente, né, na evolução desse quadro. E a misofonia, ela já, na verdade, uma intolerância mais específica, né? Há sons comuns também, mas que tendem a ser mais repetidos, como o som da mastigação, o clicar de uma caneta, o latido de um cachorro, né? Então, alguns sons que tendem a ser mais repetidos geram tem uma repercussão interna muito grande, né? Emocional, assim, e geram uma irritabilidade, uma raiva muito intensa, às vezes até mesmo uma crise de pânico pode vir acompanhada. E a misofonia, ela já não é tão frequente, né? Quanto o zumbido e até mesmo a hiperacusia, mas ela pode acontecer muito precocemente. Inicia normalmente na fase da infância ou na adolescência, e por até desconhecimento de grande parte da população, até mesmo dos pais, às vezes familiares, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens acabam sendo julgados como antissociais, né? Como pessoas que não sabem conviver tão bem, enfim. E eles acabam levando uma certa inibição, retração social, e caminha muito junto com ansiedade, né? Diversos transtornos psiquiátricos, ansiedade, pânico, enfim. Então, da mesma forma, tem que ser bem avaliado, né? Tem que ser bem visto e conduzido. Existem tratamentos, né? Terapias que podem ser feitas, orientações com relação ao estilo de vida. Tudo isso vai, como a gente falou, ter um impacto positivo, né? Na evolução desses pacientes, e o quanto antes for instituído, realmente vai trazer um grande benefício para a vida dessas pessoas, né? Eu acho que o mais legal dessa campanha é que mostra a essas pessoas, principalmente que têm esses sintomas, né, da misofonia, hiperacusia, é que muitas vezes eles acham que são os únicos, né? Eu sou chato, eu sou o antipático, o antissocial, né? E a campanha vem para mostrar exatamente que, assim, existe um número muito grande de pessoas. Sim. Cada vez mais a gente vai diagnosticando à medida que as pessoas vão identificando que esse é um distúrbio que pode ser bem avaliado, pode ser tratado, pode ser conduzido com uma terapêutica que vai reduzir, né, essa hipersensibilidade que ele tem aos sons. E é muito legal, e eu acho que é isso que, né, a doutora Tani Gans Sanches, né, que foi a idealizadora desse grande projeto, tem como objetivo, cada vez mais ajudar, né, essas pessoas. Agora eu quero te perguntar o seguinte: o paciente chegou na tua sala, no teu consultório, e com a queixa de zumbido, né, qual é
o passo a passo que você faz com esse paciente, desde que ele chega com a queixa, né? Diagnóstico, tratamento, como é que é isso? Quais são os exames que normalmente você pede para esse paciente? O que é que você faz nesse paciente para poder conduzi-lo da melhor forma possível? Bem, paciente com zumbido, inicialmente eu tenho que ver se existe algo ali orgânico, né, de forma mais imediata que possa ser tratado, como uma cera no ouvido que pode causar, né, então eu tenho que fazer uma inspeção adequada desse ouvido, né. Antes até, me permita, Adriana, antes até a gente tem que conversar bastante com o paciente, né, a gente tem que entender todo o cenário. Onde que esse zumbido ele surge, às vezes ele nem é percebido constantemente, né? Ele é notado em situações específicas, então é importante saber a característica desse zumbido, se ele é um zumbido contínuo, se não é, qual o padrão desse zumbido, é um zumbido que parece uma cigarra, é um zumbido que parece um bater de asas, é um zumbido que se assemelha ao batimento do coração realmente, porque tudo isso já vai desde o início dando uma direcionada pra gente. E nesse momento de conversa, a gente já consegue puxar, né, entender muito do contexto também do paciente, com o que ele trabalha, se tem exposição a ruído, se não tem, né, se está num período de grande tensão, pressão realmente no trabalho, enfim, então a gente consegue ir pegando várias nuances que vão fazer diferença tanto na definição ali do diagnóstico, né, como também no tratamento para poder dar todo o suporte adequado a esse paciente. Então, começa realmente nessa conversa inicial. Depois a gente é fundamental fazer um exame adequado, né? Avaliar o ouvido é necessário, então vai ver, tem cera, não tem algum tumor, alguma lesão no ouvido, pode ter, não é, mesmo que não seja algo o mais frequente a manifestação inicial, mas pode acontecer, e a depender desses casos a gente já consegue até resolver, né? Avaliar adequadamente, depois a gente vai fazer toda uma análise da região do pescoço, a articulação temporomandibular, tem uma associação grande também com o zumbido, então é um exame físico realmente completo, complementado posteriormente e obrigatoriamente pela audiometria, né? Isso a gente não tem como dispensar, até porque, como eu disse anteriormente, a perda auditiva ela é a principal causa realmente do zumbido. E a gente precisa ter esse diagnóstico firmado para que o tratamento também seja instituído, né? Outros exames vão ser necessários, além da audiometria, não vai se resumir a isso, né? Mas exames laboratoriais, né, para avaliar bem a glicemia, né, o açúcar, colesterol, hormônios de tireoide, enfim. Então essa parte metabólica e laboratorial a gente tem que ter bem avaliada também. E aí a gente vai, de acordo com aquela nossa análise inicial, avaliando a necessidade de outros exames complementares, né, que possam ser somados a isso. A depender de como seja a perda da audição, pode ser necessário outra complementação. O paciente que tem uma queixa cervical, pode ser necessário também somar exames dessa região. Um paciente um pouco mais idoso, avaliar o fluxo, né, de vasos arteriais, venosos da região do pescoço também. Então a gente tem esse sinal. Você perguntou do diagnóstico, perguntou do tratamento também, não foi? Bem, então a gente fechando esse diagnóstico, a gente vai ter um direcionamento. Qual é a causa real? É uma perda de audição? Tem indicação de uso de um aparelho, de amplificação sonora? Isso, em boa parte isso já tem um grande benefício, né, no controle, na melhora do zumbido. Se tiver alteração da glicemia, a gente precisa ter isso bem orientado, explicado ao paciente, direcionar para o endocrinologista, né, um médico que seja especialista dessa área, e assim a gente vai realmente conduzindo. Coisas habituais que a gente precisa, independente até da causa, um paciente com zumbido, a gente tem obrigatoriamente que orientar bons hábitos, né? Hábitos de vida saudáveis, uma alimentação saudável. Alguns alimentos eles têm uma interferência direta, né? Tanto no aumento quanto também na própria origem de um zumbido. Então, saber se ele tem um consumo elevado de cafeína, né, se tem um abuso maior de doces,
se faz consumo de bebida alcoólica, refrigerante. Então daí a gente tem que ter essa orientação bem dada ao paciente, né? Muitas vezes não se acha nada e só tirando esses fatores ou melhorando esses hábitos o paciente já tem uma grande melhora clínica. Acho que isso, e também a questão de caminhar sempre que possível, quando a gente sente o paciente um pouco mais ansioso, a ansiedade ela caminha muito junto com o zumbido, né? O zumbido é algo desconfortável, que a pessoa não consegue desligar, né? Não tem um som ali fora que ela vai diminuir o volume quando está incomodada. Então isso presente, às vezes 24 horas do dia, gera uma grande ansiedade em quem possui, né? E esses pacientes precisam, às vezes, de um suporte mesmo emocional, um apoio familiar, mas também, às vezes, um apoio profissional, realmente, para ter um equilíbrio, né? Encontrar um equilíbrio, que isso vai trazer também uma melhora para a percepção do zumbido, né? Ou seja, tanto a ansiedade, né, pode levar ao zumbido ou potencializar o zumbido e vice-versa. Sim. Né? Às vezes o paciente ele desenvolve uma ansiedade muito grande pelo fato de ouvir determinados comentários, pode ser um tumor, pode ser algo mais grave, né? E muitas vezes quando ele chega no consultório que é avaliado, né, pelo especialista, e esse especialista vai lá e desmistifica isso, né, e consegue chegar na causa, aquela é uma causa mais simples, não é aquilo que de repente ele estava, né, pensando, essa ansiedade a gente já consegue diminuir, né, e assim, estatisticamente 25% dos pacientes, né, que já chegam no consultório com esse pavor, será que eu estou desenvolvendo uma doença mais grave, que a gente vai lá, né, e desmistifica isso, eles já têm uma atenuação significativa. Com certeza. Não, uma outra pergunta, né, para poder a gente finalizar. Há muitos anos, né, a doutora Tani, que é a maior pesquisadora, né, na área, ela desenvolveu inúmeras pesquisas e cada vez mais a gente tem tido a convicção, né, e a constatação de que o zumbido tem cura. Mas quando o paciente escuta essa frase, né, a gente percebe muito na prática que ele cria uma expectativa de que ele vai chegar no consultório, o zumbido tem cura, ele vai receber uma receita mágica e a partir daquilo ali todos os problemas dele vão se resolver, né? E não é bem assim. Fala um pouquinho disso, né? Assim, o zumbido tem cura, mas esse processo é um processo que é muitas vezes longo e personalizado. Qual a sua experiência, Fernanda, a respeito disso? Na verdade, assim, cura, na verdade a gente busca sempre a melhora, né? A melhora, o paciente se sentir bem, bem-estar, nem sempre vai haver realmente uma cura, né? Depende da causa. Muitas causas, né, elas realmente a gente pode tratar, muitas delas a gente pode tratar e isso pode, consequentemente, fazer o zumbido cessar, né? Mas o objetivo principal do tratamento é justamente a gente definir a causa, né, e orientar o paciente para que ele tenha essa tranquilidade realmente com relação a esse processo. Claro, sempre que possível a gente vai conseguir a cura, mas nem sempre ela vai ser alcançada por completo, né? Então a gente tem o objetivo de diminuir o desconforto que esse zumbido vai gerar. Ele pode continuar ali, isso não é um problema. O paciente, sendo bem orientado, ele vai conviver bem em algumas situações com o zumbido, quando ele não é possível de ser tratado. Mas a gente, tratado, eu digo curado, né? Que tratado ele sempre vai poder ser. A gente vai tratar a perda da audição, a gente vai tratar a alteração do açúcar, a gente vai tratar alguma alteração que exista dentro do ouvido, e isso pode, consequentemente, até fazer desaparecer o zumbido, mas mais uma vez, às vezes ele ainda pode persistir, mas o que importa pra gente é aquele paciente tá bem controlado, tá bem orientado, tá convivendo bem com aquilo, porque como a gente falou sobre ansiedade, que um atrapalha o outro, quando a gente controla bem essa parte, esse zumbido ele passa a não ser tão perceptível ao paciente.
Tanto que muito do tratamento do zumbido, até nem falei disso anteriormente, ele pode ser utilizado técnicas, inclusive, para poder dar aquela... Quando a gente tem uma perda de audição, né? Para poder dar uma habituação. Isso, o cérebro passa a entender que tá tudo bem ter um barulho ali. E aí o paciente passa a não mais se incomodar com aquilo, ou nem sempre perceber que ele existe, começa a perceber em situações cada vez mais pontuais, né, ou de uma intensidade muito mais branda, e isso vai gerar um conforto para o paciente. Então, é importante nesse contato, a gente trazer essa realidade para o paciente, para ele não ficar com essa expectativa da cura, né? Não é bem a cura. E eu acho que a gente precisa, assim, eu acho que o mais importante nessa campanha é a gente relativizar o conceito de cura, né? Assim, porque esse conceito, o significado de cura, ele é muito individualizado. Cada um tem uma ideia diferente do que é cura, né? Então, assim, a cura nem sempre é você zerar, desaparecer por completo, mas assim, você libertar o paciente, né? Fazê-lo com que ele se torne livre daquele sintoma, ou seja, que aquele sintoma já não passe, né, a atrapalhar, não atrapalhe mais as suas atividades diárias, né? Não atrapalhe o seu sono, não atrapalhe o seu bem-estar, a sua tranquilidade, né? E que ele possa realizar, né, tudo aquilo que ele precisa realizar no seu dia a dia, e que aquilo já não seja mais algo que causa alerta, né? Que causa preocupação. E sim, muitas vezes, um sinalizador, né? Eu tenho a experiência assim, de pacientes também que dizem assim, doutora, quando eu percebo que quando um zumbido volta a ficar mais alto, que começa a me incomodar, significa que eu estou, digamos, traindo o meu estilo de vida, eu estou fazendo alguma coisa de errado, e é um chamado para que eu volte a me cuidar. Então, o mais importante disso é que esse sintoma e essa campanha possa conscientizar pessoas dessa necessidade do autocuidado, né? De toda vez que surgir algo, a gente lembrar que nós estamos deixando de fazer alguma coisa que possa estar nos trazendo bem-estar, ou fazendo algo que possa estar prejudicando a nossa saúde. Verdade. E é isso, Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, são sempre muito valiosas, é muito bom tê-la conosco no nosso corpo clínico, na nossa equipe, e espero vê-la aqui em outros episódios, outras vezes. Muito obrigada a todos. O prazer é meu, pode chamar que eu estarei de volta.